Olá! Este vídeo é uma atualização à aula sobre as normas técnicas. Após o lançamento do primeiro vídeo, recebi uma mensagem de uma inscrita no canal, a quem agradeço demais, informando que as normas ali apresentadas haviam sido canceladas e substituídas por novas normas. Corri atrás dessas normas e hoje vou apresentar para vocês a NBR 16.752. Desenho técnico, requisitos para apresentação em folhas de desenho. Para que esse vídeo não fique muito extenso, em um próximo encontro apresentarei para vocês a NBR 16.861. Desenho técnico, requisitos para representação de linhas e escrita. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e também deixe aí aquele like. Vamos começar! A NBR 16.752 foi lançada em sua primeira versão em 23 de janeiro de 2020. A norma cancela e substitui as normas 10.068 e também 10.582, de 1987 e 1988, respectivamente. Nesta nova norma, encontraremos a especificação do formato das folhas de desenho e dos elementos gráficos, a localização e a disposição do espaço para o desenho, informações complementares e legenda, além do dobramento das cópias e o emprego das escalas a serem utilizadas nos desenhos técnicos. Começaremos pela definição dos formatos das folhas de desenho. O formato básico para as folhas de desenho continua sendo o mesmo. Os formatos têm origem a partir de uma folha retangular com área igual a 1 metro quadrado. Seus lados medem 841 mm por 1.189 mm. A relação entre o lado maior e o lado menor é de raiz de 2. Este formato recebe o nome de A0. É através da bipartição sucessiva do formato A0 que são derivados os demais formatos da série ISO-A. Os desenhos técnicos devem ser representados preferencialmente no menor formato possível, lembrando-se sempre de levar em consideração que a leitura e a interpretação do desenho não devem ser prejudicadas. Nesta tabela, encontramos os formatos da série ISO-A mais comuns e utilizados. Nesta outra tabela, vemos agora outros formatos pertencentes à série ISO-A, porém não tão comuns. Para os formatos 2A0 e 4A0, aplicam-se os mesmos requisitos estabelecidos para o formato A0. Já para os formatos A5 e A6, os requisitos desta norma são orientativos, ou seja, podem ser desconsiderados ou adaptados. Conforme eu já havia apresentado para vocês no outro vídeo, as folhas de desenho podem ser utilizadas tanto na posição vertical, comumente chamada de posição retrato, como também na posição horizontal, posição chamada de paisagem. Algo novo que esta NBR traz é a definição dos formatos estendidos, como você acompanha nesta imagem. Os formatos estendidos são obtidos pela combinação das dimensões do lado menor de um formato com o lado mais longo de outro formato maior da série. Nesta tabela, vemos a listagem dos formatos estendidos. Vale frisar que para os formatos estendidos, aplicam-se os mesmos requisitos estabelecidos para os formatos de origem. Sobre as margens, temos mudanças significativas. A margem lateral esquerda, antes determinada com 25 mm de espessura,
passa agora a ter 20 milímetros. A margem lateral esquerda é utilizada para fazer perfurações e auxiliar, então, o arquivamento das pranchas. As demais margens passam agora a ter 10 milímetros de espessura. Anteriormente, nos formatos A2, A3 e A4, as margens superior, inferior e lateral direita deveriam ter 7 milímetros. Nesta imagem, verificamos as novas dimensões das margens. Já nessa tabela, temos um resumo das dimensões das margens para os diferentes formatos, além da delimitação do espaço do desenho e das espessuras das linhas das margens. Outros elementos que devem ser indicados nas folhas de desenho são as marcas de centro. Observe essa nova imagem. As marcas de centro devem ser aplicadas para facilitar o posicionamento da folha quando esta for reproduzida ou microfilmada. Essas marcas foram posicionadas nas extremidades dos eixos de simetria horizontal e vertical da folha. As marcas de centro devem ser executadas com linha de 0,7 mm de largura. Elas devem ter início na extremidade da malha de referência, estendendo-se 10 mm além do quadro. Formatos maiores que o A0 necessitam de marcas de centro adicionais no ponto médio de cada seção a ser microfilmada ou reproduzida. Nas imagens anteriores, você deve ter reparado na malha de referência. Esta malha tem a função de facilitar a localização de detalhes, cortes, vistas, revisões e informações no desenho através da criação de coordenadas alfanuméricas. A malha cria um tabuleiro imaginário na nossa folha, facilitando assim a identificação destes itens. Os campos individuais da malha devem ter 5 mm de largura por 50 mm de comprimento a partir dos eixos de simetria da folha de desenho. O número de campos irá variar de acordo com o formato da folha. As diferenças resultantes das divisões são adicionadas aos campos das extremidades, ou seja, os campos das extremidades da folha ficarão com pouco mais de 50 mm de comprimento. O sistema de malha deve ser desenhado com linha contínua estreita com 0,35 mm de largura. Dentro dos campos da malha, utilizaremos letras e números para identificação. Nos campos localizados nas laterais esquerda e direita, utilizaremos letras maiúsculas, começando sempre de cima para baixo. Para evitar confusões de interpretação, as letras I e O não podem ser utilizadas. Nos campos localizados nas margens superior e inferior, utilizaremos números marcados da esquerda para a direita. No formato A4, a malha de localização deve ser executada somente na margem superior e lateral direita. Sobre o tamanho das letras e números, estes devem ser executados em escrita vertical e tamanho nominal de 3,5 mm. Se o número de divisões exceder o número de letras do alfabeto, teremos que adotar para as letras a seguinte forma: AA, AB, AC e assim por diante. Nesta tabela, vemos um resumo do número de divisões que a malha de referência deverá ter nos diferentes formatos. Para finalizar esse ponto, temos que no campo inferior direito da malha, nós teremos que identificar o formato da folha utilizada. O próximo ponto da norma diz respeito às marcas de corte. As marcas de corte têm formato de 2 triângulos superpostos. Estas marcas servem para orientar o corte da folha de desenho, seja este corte manual ou automático. As marcas de corte devem ser posicionadas nas extremidades das margens
nos 4 cantos da folha. Os retângulos superpostos devem ter dimensões de 10 mm por 5 mm. O próximo ponto diz respeito ao dobramento das folhas. Para orientar o dobramento das pranchas, devem ser feitas marcas ao longo das margens para indicar assim a posição das dobras. Conforme essa imagem, vemos que as marcas devem ser executadas em linha tracejada estreita com largura de 0,18 mm. As marcas do dobramento devem se estender da dobra da folha até a linha de contorno do sistema de referência por malha. Conforme a antiga norma estabelecia, as folhas de desenho devem ser dobradas até atingirem o formato A4. Após os dobramentos, a legenda do desenho deverá estar visível. Os dobramentos devem ser iniciados do lado direito e verticalmente a partir da legenda. Na sequência, devem ser efetuadas as dobras horizontais. As folhas de formato A0, A1 e A2 devem ter o canto superior esquerdo dobrado para trás, a fim de que não sejam perfuradas no arquivamento. Nestas imagens, vemos agora um diagrama do dobramento dos diferentes formatos. Para os formatos estendidos, o dobramento deve ser realizado de acordo com o formato de origem, de modo que, ao final, esteja no tamanho do formato A4. Vamos agora falar sobre o conteúdo e a disposição do espaço nas folhas de desenho. Observe essa imagem. O espaço da folha de desenho é dividido em 3 partes: o espaço para o desenho, a legenda e o espaço para informações complementares, quando necessário. Este primeiro exemplo traz a disposição preferencial deste conteúdo. Uma versão alternativa pode ser observada nesta segunda imagem. O desenho deve ser realizado dentro do espaço para o desenho. Havendo mais de um desenho, estes devem estar dispostos na horizontal e também na vertical, estando o desenho principal posicionado acima e à esquerda. A legenda deve ser elaborada na forma de um quadro, subdividido em campos com informações, indicações e identificações importantes. A norma estabelece que os seguintes itens devem constar na legenda: proprietário legal e/ou empresa, nome, marca fantasia ou logotipo, título, número de identificação, tipo de documento, responsável ou responsáveis pelo conteúdo, autor e aprovador, projetista, desenhista e verificador, data de emissão, escala, número ou indicação sequencial da folha, além do nome do responsável técnico, título profissional e registro no órgão de classe, quando aplicável. A legenda pode contar ainda com outros campos que atendam às necessidades específicas do desenho, como, por exemplo, subtítulo, dados do projeto, nome, localização, fase ou outro, classificação ou palavra-chave, identificação, números, registros ou códigos, local, data e assinatura, indicação do método de projeção, nome do arquivo eletrônico, unidade de medida utilizada, se aplicável, índice da versão ou revisão, total de folhas, além do idioma. Com relação à posição da legenda, esta se mantém conforme a norma anterior, ou seja, no canto inferior direito do quadro. O que muda é a sua largura, definida em 180 mm. Você deve se lembrar que, no dobramento, a folha deve atingir o formato final A4, que mede 210 mm de largura. Se somarmos
a margem lateral esquerda, a largura da legenda e a margem lateral direita, chegaremos a este resultado. A altura da legenda será variável e dependerá do número de informações contidas nela. Nesta imagem, temos um exemplo de legenda. Sobre o espaço destinado às informações complementares, temos duas possibilidades de alocação, conforme esta imagem demonstra. Todas as informações necessárias ao entendimento do conteúdo do desenho devem ser inseridas no espaço para informações complementares, independente da ordem de apresentação, exceto aquelas que necessitem estar posicionadas junto do desenho. Neste espaço, normalmente encontramos as seguintes informações: explicações, como por exemplo, símbolos especiais, designações, abreviaturas, unidades de medida e representação de linhas especiais. Instruções. As instruções são informações suplementares àquelas contidas no desenho e que são necessárias para interpretar o desenho, como instruções relativas ao material, execução, tratamento de superfície, local de montagem, número de peças e cotas combinadas. Referências gerais. São referências relativas a desenhos e outros documentos suplementares. Desenho esquemático. Como o próprio nome diz, trata-se de um desenho em pequeno tamanho, que pode ser colocado acima da legenda de maneira que permaneça visível após o desenho dobrado. Pode ser uma planta de situação, localização, planta-chave, corte do edifício ou equivalente, estando nele indicada ou achurada a localização do desenho que está sendo representado no espaço para o desenho. Lista de itens. Especifica todos os itens de uma montagem por meio do número de referência do item, quantidade, número do item, material, dados técnicos, entre outros. A associação entre o item da lista de itens e sua representação gráfica no desenho é fornecida por meio da identificação de sua referência ou número. Tabela de revisões. Essa tabela é utilizada para registrar todas as revisões ocorridas em virtude de correção, acréscimo ou alteração realizada no desenho após sua primeira emissão. Preferencialmente, deve-se adotar a alocação do espaço para informações logo acima da legenda, tendo este espaço também a largura de 180 mm. Caso o desenho também ocupe esta faixa lateral acima da legenda, o espaço para informações deve ser alocado na faixa inferior do desenho, sendo sua altura definida conforme necessidade. As informações complementares devem ser divididas em colunas com larguras apropriadas. Eventualmente, pode ocorrer de termos as duas alocações em um mesmo desenho, ou seja, utilizarmos a faixa lateral acima da legenda para alocação de informações complementares, bem como a faixa inferior. Sobre as escalas, a norma estabelece que devem ser adotadas escalas de redução ou ampliação de 2, 5 e 10, e os seus múltiplos à razão de 10. Dessa forma, poderíamos adotar como exemplo, para as escalas de redução, as escalas de 1 para 2, 1 para 20, 1 para 200, 1 para 2000, e assim por diante. Da mesma forma, para as escalas de 1 para 5 e 1 para 10. A escala natural também é levada em consideração. Nesta tabela, temos um resumo das escalas adotadas. Ainda sobre as escalas, temos que a inscrição geral da escala do desenho deve vir informada na legenda. Quando, porém, houverem desenhos em diferentes escalas numa mesma folha,
a escala deve vir informada junto do respectivo desenho. A palavra escala pode vir abreviada da forma ESC. Para fechar nossa aula de hoje, observe então estes modelos de prancha conforme a nova NBR. E aí, gostou dessa aula? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. No próximo vídeo, falaremos sobre a NBR 16.861, desenho técnico, requisitos para representação de linhas e escrita. Bons estudos e até lá!